Olúwafẹ́fẹ́, sórí ọmọ, Olúwafẹ́fẹ́, sórí ọmọ, Olúwafẹ́fẹ́. Já fiz essa live depois, né, do BBB. Oi, Edu. Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à Rádio FM O Dia. Para você que está em São Paulo, Rádio Transcontinental FM. Para você que está no Rio, FM O Dia. Orixá nos dê boa sorte, Eric. Orixá nos dê boa sorte. Deixa entrar pelo menos 16 pessoas. Que aí nós vamos falar. Sim, BBB. Eu também tô aqui com o ouvido no BBB. Mas como eu prometi esse horário, eu deveria fazer um pouco mais tarde, né? Então, hoje o assunto é muito rápido, é muito breve. Não ia fazer live hoje, mas é muito rápido mesmo, porque eu tô subindo um vídeo no meu canal a respeito desse vídeo que viralizou de Oxum, né? Do Babalorixá, que deu uma baixa em Oxum e tudo mais. Né? Já tem 25. Então, olha, eu separei alguns odés que eu conheço, eu anotei para não esquecer nenhum, tá? Porque aí vocês vão fazendo pergunta, falando a benção, aí o pensamento da gente acaba esquecendo algum dos odés. Então, por exemplo, eu vou anotar e vou anotar a tradução, o que significa cada odé. Porque sempre a gente esquece, não adianta, não adianta, a cabeça é falha, vocês vão falando, eu quero dar atenção, então eu não quero esquecer. Então eu anotei pelo menos os principais que eu conheço, tá? Então deixa eu ver aqui. Eu sou de Erilé, então... Nossa, eu ia falar de Erilé, né? Não tem como. Eu não cansei de iniciado para Erilé, eu trago Erilé dentro das divindades que eu cultuo. Né? Baba Ipê, o Batalá, Erilé, Iemanjá, Oxum. Loju, que o Batalá nos dê boa sorte, a bênção. Então vamos lá. É bem rapidinho. Odeibo. Ô, Aparecida, tudo bom? A bênção. Tá? Esses odés que eu tô falando são aqueles que são conhecidos dentro da cultura Yorubá, no Axé Dudu, na região de Ilé-Ifé. Eles são de outras regiões, mas os que nós conhecemos dentro da região de Ilé-Ifé. Tem uma polêmica aí sobre Odé Onixeuê, tá? Eu sempre falo que ele existe, uns dizem que é caçador de borboleta, mas como eu tô gravando um vídeo sobre isso, então eu tenho a responsabilidade de falar a verdade. Sei que algumas pessoas criam uma expectativa sobre esse Odé. Eu não sei se eu vou conseguir agradar, porque uma coisa é eu falar no chat ou no meu zap, outra coisa é eu jogar na rede social como minha verdade, que ela não é absoluta, é regional, tá? Porque de uma região para outra muda drasticamente o culto do orixá. Odé Oberujá, ou Oberujá, que não tem medo de briga, tá? Por isso ele ganhou esse nome, porque ele era um Odé que aonde tinha se tinha alguma confusão ele não fugia. Baxé. Então o Odé Oberujá é um Odé que não tinha medo de briga.
Odé, Oxóssi. Oxóssi é um Odé. Só que o Oxóssi, ele não aprendeu a caçar com o povo Fon. Não sei se vocês sabem, mas o povo Fon não gosta de Odé. Né? De Oxóssi, desculpa. O povo Fon foi o que treinou mais Odés, mas quando chegou em Oxóssi, eles não quiseram fazer isso, porque Oxóssi e o povo Fã não eram muito amigos. Então, Oxóssi não foi treinado pelo povo Fã. Tá? Erinlé e Boalama são pescadores. Então, Odé Erinlé e Boalama, Odé Inli, Erinlé e Boalama são os mesmos, tá? E são pescadores. Ologunedé também é um Odé, que é o pequeno, né, herdeiro de Oxum, caçador. Olha, Regina de Odé. Olha, Regina, nós estamos falando rapidinho de Odé. Odé Aqueirã, aquele que lida com a carne vermelha. Então, Aqueirã é aquele que lida com a carne vermelha. Odé Labouré é aquele que traz fartura. Tanto que nós, quando falamos de Labouré, nós falamos de presente de fartura. Né? Odé Danadana, aquele que acende as fogueiras. Oduloque, Odé Oduleque. Oduleque. É que é o pai de Oyá. Eu não sei se eu já falei de Oduleque, que Oyá criou a Xexê por conta desse pai, que na verdade não era pai dela mesmo, ele adotou Oyá, né? Então, ela criou a Xexê em homenagem ao pai dela. Um dia a gente pode falar sobre a criação da Xexê, como surgiu o Axixê, como o Oyá teve a ideia de fazer o Axixê. É uma história linda, uma história emocionante. Eu amo essa história, esse Itã, né? Esse Itã de Oyá, quando ela cria essa homenagem para o Oduleque, que na verdade é uma festa que dura uma semana, no caso 4 dias, tá? Uma semana, 4 dias. Aí vocês vão falar assim, não, tá doido? Uma semana, 4 dias? Uma semana tem 7 dias no nosso calendário cristão. Porém, no calendário Urubá, uma semana tem 4 dias, um ano tem 13 meses. Tá? Odé e Já, irmão de Ogum. Já, né? Odé e Já, irmão de Ogum. Odé, Agodô, Orixá Okô. É aquele que é fazendeiro. Gente, quem puder ir compartilhando, a live é muito bom, tá? Pro crescimento, pro incentivo. Hoje sobe um videozinho polêmico lá. Odé Coifé é aquele Odé feroz, tá? É a tradução. Eu estou dando nome e tradução, tá bom? Achei que a Xexê tinha sido criado por... Salvo engano, Ana Carolina. Ela criou por conta do pai dela. É uma história muito linda. Essa história é contada em Oió e Leifé, tá? Pode ser que em outras regiões tenham outros Itãs. Mas em Oió e Leifé, Nigéria, Lagos, o Itã é esse. Ela criou o Axexê em homenagem ao Oduleque. Ela ficou muito triste com a morte dele. E ela quis homenageá-lo. Então, na verdade, é uma festa que durou 4 dias, uma semana. Oyá homenageando seu pai. Tá? Vamos falar de Odé Ajaim. Ajaim Pacó. Eu tô vendo as mensagens que estão chegando em cima e que estão chegando aqui embaixo. Tá? Então, volto a dizer, tudo que eu falo é da região que eu tenho vivência e que é o meu axé. Nigéria, Lagos e Leifé, tá bom? Ajaim Paco é aquele que mata cães, tá? Traduzindo isso. Perfeita explicação, sim, sobre o Oxóssi. Obrigado. Porque o Oxóssi, ele não tem qualidades, viu, gente? Todos esses são Odés, são divindades separadas. O Oxóssi não tem qualidade. O que gera qualidade é quando o culto de uma certa divindade. Vamos lá, vamos cultuar o Olodiobi. Aí a gente cultua o Olodiobi em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Então é o Olodiobi de São Paulo, o Olodiobi do Rio de Janeiro, o Olodiobi da Bahia. As qualidades do Olodiobi é baiano,
carioca e paulista. É assim que surgem as qualidades. O culto de Oxóssi ficou ali numa única região, então por isso ele não tem qualidade. Odé Carê, caçador da Vila Carê. Oxum também, Oxum Carê, porque ela foi senhora de Carê, Vila Carê. Né? Odé Otim. Otim tem regiões que cultuam Otim como uma divindade masculina e outras cultuam Otim como divindade feminina. O mesmo acontece com Erilé. Tem lugares que cultuam ele já. Sim, é um Odé. E já é o irmão de Ogum, tá? E tem lugares que cultuam Erilé como divindade feminina. As duas estão certas porque são de regiões diferentes. Eu, como sou de Axé Dudua, Erilé pra mim, Inle, Erilé e Bualama são masculinos. Em outras regiões, que nós vamos falar isso um dia, é feminino. Odé Nisheuê. Não, pula esse Odé, porque eu não quero polemizar. Mais uma coisa eu digo, o Nisheuê não é caçador de borboletas como é pregado aqui na diáspora, tá? Lamento, sei que alguns vão ficar tristes comigo, mas eu tenho responsabilidade em falar porque uma coisa é eu falar no chat da pessoa, às vezes de forma carinhosa. Outra coisa é eu dar minha cara pra bater. Então, o Odé Nisheuê não é caçador de borboletas. Erilé, ele foi aprendiz de Ossan, tá? Magias e medicina, ele aprendeu com Ossan. Mas Ossan tinha um outro Odé, que era a sua cara metade, que é onde Odé realmente, onde Ossan realmente inspirou e colocou toda a sua sabedoria. E muitos acham que é em Erilé, mas não foi em Erilé. Erilé aprendeu muita coisa com Ossan, sim, mas Erilé era mais ligado à magia. Essa outra divindade, esse outro Odé, ele além de aprender magias, ele aprendeu tudo. Quando eu digo tudo, é até a respiração de Ossan. Era o que de Ossan nesse Odé. Era a alma gêmea de Ossan. Sabe aquele amigo que a gente tem que... Ogum foi o criador do clã dos Odés. Ah, Elisa, você é muito chata. Foi o Nisheuê. No nome já diz, né? Ele foi o que de Ossan. Então, quando alguém fala que não existe, eu digo a essa pessoa, amadinho, estuda, estuda. Não fica falando bobagem. Você tem uma responsabilidade muito grande. Senhor das folhas, isso aí. Tem nada a ver com caçador de borboletas. Tá? Ele podia até gostar de borboleta. Não tô dizendo que não goste. Só tô dizendo que o nome diz Onishawe, Senhor das Folhas. Por quê? Porque ele foi. Ele ficou lado a lado com Ossan. Foi ele que, meu, amigo de Ossan. É como se fosse. Como dizer. Eu vou encontrar a palavra e eu digo. Então nós já falamos alguns Odés. Já falamos de Ogum, já falamos de Erinlé. Lembrando, continuando falando de Erinlé. Inli, Erinlé e Bualama, masculino, na região de Oxobô, de Ileifé e toda a região, aquela região de Ileifé. Quando nós falamos de Yamoquim, tá? Que é herbalista, né? Yamoquim, ela é cultuada no feminino. Quando Erinlé deixa de ser masculino nessas regiões, como eu disse pra vocês, em outras regiões, Erinlé é cultuado como uma divindade feminina. E ele recebe o nome de Yamoquim, tá? Só pra vocês entenderem. De uma região, ela é pescadora, herbalista e tudo mais, mas Yamoquim. Na região onde fica as raízes do meu axé, Erinlé é masculino. E não é o Oxóssi. O Oxóssi não tem qualidade, tá? Então é isso. Oberujá. Já falei de Oberujá? Que não tem medo de briga? Acho que já falei, né?
de Oxóssi nasceu em Ijebu, todos nós sabemos, né, que ele nasceu em Ijebu, e ele foi ilustre em Queto. Ele nunca foi rei de Queto, ele foi uma pessoa muito ilustre em Queto, muito importante para Queto, mas ele não foi rei de Queto. Rei de Queto é Exu, como nós já falamos. Como eu disse que essa live ia ser muito rápida e vai ser mesmo, teve uma pessoa que falou assim para eu comentar um pouquinho sobre a minha iniciação no Candomblé, na diáspora. E eu vou falar muito rápido sobre, sobre a minha iniciação. Algumas pessoas apelam pelo sentimental. Algumas pessoas que vão para as redes sociais, elas preferem atacar os antigos, a maneira como eles cultuavam os orixás. De vez em quando essa pessoa joga uma pele de ovelha em cima da carcaça de lobo e finge ser bonzinho, como eu tenho visto, como eu vi hoje. Só que não se engane, salvo engano. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Pau que nasce torto nunca se endireita. Sabe? Eu sempre vou vir pra cá e vou dizer das minhas raízes, porque eu tenho orgulho das minhas raízes. Como eu disse, eu me iniciei no Queto, Candomblé, na diáspora. Eu apanhei do meu babalorixá. Meu babalorixá tinha roça de babaigum. Quando o aparacá levantava, corria atrás da gente, batia, enfim, a gente corria. Se o orixá não pegasse, meu amor, tinha que correr, viu? Eu sei o que eu passei, mas nem por isso eu vou deixar de respeitar aquela pessoa que me iniciou. É a minha história, é a minha raiz. Depois migramos pro culto tradicional iorubá, aprendi muito, aonde estou até hoje. Ah, mas como que você apanhou? Ninguém apanha de graça. Dana Dana eu falei. Aquele que gosta de carne vermelha. É, um dia, meu babá já tinha voltado da África e fomos dar comida a Exu para um cliente. E eu que preparava as coisas. Eu e a mãe fomos. Só que como era comida para Exu, era eu e meu babá. Eu muito moleque na época, moleque mesmo, quando digo moleque é criança. 23 anos de santo eu tenho hoje. Eu deixei sem querer a asa do frango escapar. E a asa do frango bateu. Eu tomei um tapa do meu babalorixá. Eu tive que engolir o choro. Baixei minha cabeça. Recebi inúmeros palavrões e tudo mais. Eu me senti um lixo. Eu queria ir embora daquele lugar, mas naquela época, naquele momento, eu só tinha ali para morar. Eu vivia naquele ali, naquela casa, naquele axé, naquele ebé. Eu pagava a minha estadia lá, lavando, passando. Aí vão dizer assim, nossa, mas que horroroso esse seu babalorixá. Né? Eu aprendi muito ali. E eu respeito ele. São coisas que acontecem na vida da gente para o nosso aprendizado. Sem querer fugir do foco da live, o senhor poderia falar sobre o Pará? Posso falar. Eu vou fazer uma live falando só de Oxum. Ontem eu já falei bastante de Oxum. E eu não vou deixar de respeitar os meus antigos. Oi, olha, Renatinha, minha irmã, lá de Itu. Te amo. Então não vou deixar de respeitar os meus antigos, porque ali eu me iniciei, ali eu aprendi, ali eu apanhei, ali eu trabalhei em troca. Eu lavava, passava, cozinhava, rezava, participava dos orôs, mas foi um aprendizado. Eu tive vivência. Eu não me iniciei num dia e no outro dia eu levantei a cabeça para minha orixá e ela gritou pelo meu orixá e eu saí andando. Não, eu fiquei anos dentro daquela axé. Lavando, passando, cozinhando, aprendendo a rezar. Dormindo no barracão, na esteira, por anos. Por isso que hoje, para mim, dormir numa esteira, para mim é super normal. Eu dormi atrás do carro, numa esteira.
E quando tinha Yaô recolhido, aí eu dormia dentro do quarto de santo, dentro do quarto de santo, dentro do roncó, que a gente chama de roncó. Dentro do roncó. Era meu momento de conforto. Mas eu dormia na garagem, numa esteira. Eu acordava cedo, porque assim, a garagem era o barracão, então ele guardava o carro no barracão. E então se ele chegasse de madrugada, eu tava ali no fundo, vamos supor, aqui é o barracão, né? Eu dormia aqui, ele entrava de ré, principalmente o filho dele entrava de ré, fazendo bastante fumaça, mas muita fumaça mesmo, até encostar bem pertinho da esteira. Eu respirava fundo, pedia forças ao orixá e continuava. No outro dia eu acordava, ia lavar, passar, cozinhar, fazer comida de santo. Às vezes com medo de algum levantar e aparecer lá na cozinha, né? Às vezes acontecia umas coisas dessa. Mas foi aprendizado. Foi aprendizado. Eu aprendi a me respeitar, a respeitar meu orixá e a respeitar meus. Até meu babalorixá. Aí talvez você diga, deixa eu entregar aqui pro Tom. Tom, eu aprendi a respeitar o orixá. Eu saí da roça dele pulando o muro, que eu fugi de madrugada, sem basicamente nada. Fui morar numa casa onde chovia mais dentro do que fora. Passei mais de um ano tomando aquele refrigerante convenção, comendo pão com mortandela, porque eu não tinha o que comer. Eu era muito novo, muito moleque. Aí quando chegou uma hora que eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel, que era pouco, era R$ 150 na época, mas que pra mim era uma fortuna, e que eu vivia de bicos, né? Aí eu fui morar na rua, comi lixo, mas sempre sendo devoto de orixá. Depois muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Aí se aconteceu alguma coisa de errado foi porque eu deixei acontecer, e que não é um caso de dizer agora, mas eu paguei pelo meu erro. Nunca roubei, nem matei, mas o orixá me deu boa sorte e eu não soube entender que era o orixá que estava me dando. O senhor foi mais bem tratado. Olha, se eu tinha chinelo e roupa dentro da casa do meu babalorixá, é porque os irmãos de santo se reuniam, pegavam roupas usadas dos seus filhos, levavam pra roça e me davam. Se eles me dessem, eu tinha roupa. Se eles não me dessem, eu não tinha roupa. Boa noite. Era isso. A mãe Fomo era a pessoa que mais cuidava de mim. Se meu babalorixá viajasse, os filhos dele não deixavam a gente dormir no barracão, né? A gente tinha que dormir na rua até o babalorixá voltar. Nós ficávamos andando pela avenida e deitava na praça, enfim. Aí quando a gente sabia que o babalorixá voltou, a gente podia adentrar a roça e poder ficar lá. Mas não pense que eu tô falando mal da casa de axé que eu fiz parte. O orixá me fez mais forte com tudo isso que aconteceu. A gente tinha que rezar para ter sempre orô, para ter sempre obrigação, para poder ter mistura, porque senão era só o arroz e feijão ali, às vezes fazia uma farofa, enfim. Mas eu fui feliz, de certa maneira. Com tudo que aconteceu, hoje eu sou muito grato ao orixá por ser uma pessoa mais forte. Eu não costumo falar da minha vida pessoal, nem meu nome. Eu me apresento como Lojobi, que é meu Uruncó que o orixá me deu, que é assim que ele me reconhece. Porque eu não quero confundir as coisas, a minha vida pessoal com a minha vida espiritual. Eu não confundo as coisas. Então, isso foi a minha vida dentro do candomblé. Várias vezes. Teve várias coisas também que eu não aceitava, porque eu era dali, eu sofria, eu apanhava, eu ralava pra iniciação. E como a gente sabe, tem Yaô que fica com fogo no rabo quando tá dentro do quarto de santo. E eu ficava pensando, não acredito.
Eu tô me matando aqui com esse Yaô e ela, né? Porque eram duas Yaô, familiares me deram um trabalho, pra mim e pra mãe Fomo. E elas com fogo no rabo com o Zogan. Eu falei, não. Aí e o pai de santo culpava a mãe Fomo, porque é a minha xodó, que dava 4 horas da manhã, se ela esquecia de acordar, o pai de santo puxava ela pelos cabelos, não era acorda, Fomo, acorda, não. Era pelos cabelos e jogar, porque ela dormia no sofá, por ela ser mulher, e eu na esteira. Então ele arrancava ela pelos cabelos e jogava no chão. Falava assim, Liao, precisa tomar banho de poço, precisa não sei o que, precisa de reza. Aí eu saía correndo pra fazer, né, o café da manhã do Yaô enquanto ia tomar banho. Enquanto a mãe fome ia dar banho nas Yaô. E era dando banho nos Yaô e apanhando do pai de santo. E se a Yaô dentro do quarto de santo errava, a culpa não era da Yaô, era nossa, que não tínhamos dado uma educação para Yaô, porque o nosso babalorixá, ele só descia para a hora do mastigobi e bota o fó. O restante era a mãe Fomo e eu. Tudo na roça era a mãe Fomo e eu. Mãe Fomo primeiro, que é a minha mais velha, e depois eu. E tudo que acontecia de errado era a nossa culpa. Ela tem problema de bronquite, de falta de ar, então às vezes ela tinha crise muito forte, de chegar a ficar roxa e desmaiar, mas ela não podia deixar de fazer a parte dela. Ela não podia deixar de fazer as coisas dela. E eu também não podia deixar de fazer as minhas coisas. E eu dava graças a Deus quando chegava dezembro, porque tinha alguns filhos de santo que tinham mais condições. E os filhos desses filhos de santo não queriam aquelas roupas. E aí chegava lá, aquele sacola cheia de roupa, eu ficava numa alegria. Porque peraí. Calma. Eu não gosto muito de falar disso. Peraí. Deixa eu respirar. Deixa eu pegar um copo d'água. Pera. Voltei. Deixa eu respirar. E aí, eu ficava muito feliz porque chegavam os filhos de santo. Então, e chegavam os filhos de santo com aquelas roupas e eu ia ter roupa para vestir. Eu ia passar o ano novo e o Natal com uma roupa, com o chinelo, aquele ginga. Então eu ficava muito feliz com isso, porque eu ia ter, poxa, eu tava com uma calça, uma camisa, mesmo que usada, mas eu tinha e ganhei um ginga para usar. E eu ficava feliz com aquilo. Não acho, não é justo, mas foi um aprendizado, me fez forte. Hoje, quando eu coloco meu olhinho no chão para reverenciar uma divindade, eu sei a força que essa divindade tem. É, quando eu coloco meu olhinho no chão para pedir alguma coisa para a divindade, hoje as pessoas que me veem aqui em São Paulo conhecem não o Olojobi, porque eu sempre fui muito na minha. Agora que eu tô me abrindo mais para a questão de orixá. Obrigado, Varamedi. Obrigado mesmo. Mas quando as pessoas me veem aqui em São Paulo e falam, olha, ele faz isso, ele tem isso, ele trabalha não sei no que, não sei no que, não sei no que, acha que eu sou rico. Mas não sabe que lá atrás eu já revirei saco de lixo para comer. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso.
Já falei que abri um saco de lixo para poder matar minha fome? Vergonha nenhuma. Nenhuma. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas reclamando que orixá isso, orixá aquilo, abandona, não sei o quê. Eu falei, você não sabe o que é apanhar de um pai de santo. Apanhar e ter que ficar ali. É, a gente não perde. E então eu respeito muito a minha iniciação e respeito muito as minhas raízes. Porque se eu tô nela e se eu tenho orgulho dela, é porque eu passei, eu sofri para aprender, eu vivenciei. Hoje eu leio, lógico, que algumas apostilas que eu sei a procedência e sei que é do meu axé, porque eu quero aprender cada vez mais. Mas não dá para você não saber a sua procedência, saber as suas raízes. É de suma importância isso. Vini produtor, tudo bom? Então eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei perante o orixá. Na vida, eu erro pra caramba. Sou um ser humano. Mas eu evoluí pra caramba também. Dentro da casa de axé. Mas teve momentos engraçados. Vamos falar de momentos engraçados, senão você vai ficar muito triste. Ficar falando só que eu apanhei, que eu sofri. Teve vários momentos engraçados. Como eu disse, na casa do meu pai se dividia em dois, né? O axé do meu pai. Do meu babá se dividia em dois. Um era Lessé Orixá e outro era Lessé Gungun, né? Que era um lugar muito grande, então dava pra dividir. Eu lembro de um dia que eu era assim, moleque. Então, moleque é doido, ia pra lá, pra cá. Ah, mas logo você vai saber, cara. Eu tava na lavanderia, lavando as roupas do filho de santo, do pai de santo, enfim, de todo mundo, pra poder ter alguma coisa na vida. E nesse dia, quem sai, quem levanta lá, o Ogé, que Ogé era assim, se você fazia as vontades dele, ok. Se você não fazia qualquer coisa, se falasse não pra ele já levantava o gungum pra ir te bater. E eu era novinho, novinho, eu não sabia falar Iorubá direito. Eu falava aquele Iorubá abrasileirado, que a gente acha que é uma palavra, mas não é. E eu tava lá na lavanderia. De repente eu ouvi aquele barulho, que era o aparacá. Aquilo, minhas pernas já bambiou. Nossa, ali já me deu um cagaço. Eu falei, pronto, é agora. Meu pai, o que esses bichos tá fazendo fora da casinha? E eu ali já comecei a tremer, lavando roupa e tremendo, lavando roupa e tremendo. Quando eu olho pra fora assim, tá aquele pano enorme, gigantesco, né? Que é o aparacá, que é um pano quadrado. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Não dá, não. É um pano quadrado, gente. É um pano quadrado. Depois vocês procuram no YouTube aparacá, né? Aí aquele. E eu falei, o que eu faço agora? E se eu saísse da lavanderia e tentasse correr para casa do Babalorixá, ou tentasse correr dentro da casa do barracão, eles não entravam porque ele é orixá. Não dava, eu ia ser pego. Eu ia apanhar. Aí eu comecei a falar assim, eu lembro de umas palavras que eu já vi os Ogé falando. Naquela época era né? E eles se abaixavam e eles só que falavam mais coisa. Só que só lembrava dessa parte do tô. Totofum. Mas tinha mais coisa, né? E eu ficava ali, eu me abaixei, falei, vou respeitar, né? Totofum. Mas não sabia nem o que eu tava falando. Mas eu gritava aquilo pra ver se o bicho me respeitava. E o bicho não me respeitava, e cada vez ele vinha mais pra cima e mais pra cima. Chegou uma hora que eu falei, eu vou apanhar. Eu levantei e falei, eu vou enfrentar. Não sei o que deu em mim. Abaixou Edir Macedo em mim. Juro pra vocês. Eu, molequinho, baixei Edir Macedo. Eu comecei a gritar. Queima com o teu sangue, Jesus. Cobre com o teu sangue. Leva esse demônio pastel. Gente, mas eu comecei a louvar. Olha, eu clamava Jesus Cristo de um jeito. Olha, eu nunca fui tão fervoroso na minha fé. Olha, eu nunca clamei por Deus com a força como eu clamei naquele dia. E eu dava uns pulos que parecia que eu tava na igreja. Queima Jesus, queima, glória, glória. Eu comecei a cantar hino da igreja. Juro, deixa eu ver se eu lembro o hino. É um hino que fala vai queimar no altar e desce fogo do céu. E vai queimando e desce fogo do céu.
queimando e vai queimando. E desce fogo do céu e vai queimando e vai levando pras trevas o demônio de Satanás. Olha, eu baixou a Universal em mim dentro da casa de axé, porque o que eu não queria era apanhar do Egum. Eu falei assim, não tenho mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu falei assim, eu tô nesse beco, encurralado na lavanderia. O Egum tá vindo. Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Eu falei assim, já falei em Urubá. O trem não entendeu. Já falei japonês, chinês e alemão. Eu não sei de que país é esse Egum que tá aí dentro. Se for africano, lascou. Então eu falei, só tem uma pessoa pra me salvar, Jesus. E comecei. E queima, 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 queima. Só que eu falava, quanto mais eu falava pra Jesus queimar, mais o bicho ficava nervoso e gritava. Eu não sei se tava repreendendo, e eu falava, repreende, Jesus. Imagine você de frente com o Babaigum. O Babaigum nervosíssimo, porque o Ogé já incitou ele à violência. E você começa a gritar, repreende, Jesus, e bate. E eu bati assim no pé, repreende, repreende, queima com a força. E eu tava num jeito que eu olhava pro céu, parecia que ia descer labaredas de fogo em cima do Egum. Porque eu falei, se descer labareda de fogo, eu tô salvo, né? A mãe Fomo, lá vendo tudo, mas ela não podia fazer nada. Ela é de Inhansã, mas Inhansã não pegou a cabeça dela. Meu babá era do Ogum. Mas quando o Egum tava muito nervoso, nem o Babalorixá ele respeitava. Eu falei assim, não tá respeitando o Babalorixá, não tá respeitando uma filha de Oiá. Eu que sou de Obatalá, tô lascado. Mas não tem nada a ver com esse povo. Eu juro pra você, chegou uma hora que eu pedi pro Obatalá se ele dava a oportunidade de Inhansã me pegar. Juro, porque eu clamei, eu queimei, eu repreendi, eu mandei cair sobre terra. Eu falei, esse Egum vai cair sobre a terra. Eu tenho fé em Jesus Cristo, Deus é Pai. Se o Senhor manda neste mundo, derruba esse Egum na terra. Ah, minha filha, mas não derrubou, não teve quem derrubasse aquele Egum. E não tinha mais o que fazer. Eu consegui pular em cima do telhado e fui parar na casa da vizinha. Que só assim eu me livrei do Egum. Porque ninguém conseguiu repreender. E isso não foi só a primeira vez, não. Na Ziaô também, Egum saiu, que foi uma ebola que foi feita, e Egum acabou que levantando. Só que não sei o que a Ziaô tinha aprontado, porque o Egum também estava nervoso. E deu uma paulada assim, que quase acertou na Yaô, que estava tomando ebó. O pai de santo ficou com medo. E começou a chamar Inhansã na cabeça da mãe Fomo, que tá lá no meu grupo. E comecei a parrir, olhar, Inhansã, ó. Eu tava na cozinha terminando de preparar o restante do ebó. Eu falei, olha, quer saber? Dessa vez não é comigo. Eu vou trancar a porta. Eles que são brancos, na verdade, tudo negão. Eles que são brancos que se entendam com o Egum. Aí eu fechei a porta e fiquei espiando pelo buraco da chave. Porque se o Egum viesse, a porta não ia segurar o Egum. Mas dava tempo de eu pular pela janela. O Egum entrava pela porta e eu saía pela janela. Olha, chegou uma hora. Aí eu vi a força de olhar mesmo da mãe Fomo. Que foi quando, depois de muito, o pai de santo implorar pra Oiá vir, porque o Oiá também tava deixando o pau torar ali. Não tava nem aí. Não, só era o pano mesmo. Era só um pano. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. É um pano assim, ó. Depois vocês procuram lá no YouTube. Mas é um pano assim, ó. Que aí ele fica... Pá, 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 e aí fica... Parece um fantasminha, é um negócio muito estranho. Não, é um pano. É o culto de Egungun. De Babaigum. Depois dá uma procuradinha no YouTube pra vocês verem. É um trem muito estranho. E aí... O pai de santo gritava por Oiá. E Oiá, epa, rei. E ele botava assim a mão na cabeça da mãe Fomo e falava, epa, rei, epa, rei, epa, rei, epa, rei, epa, rei. Aí, e nada de Oiá das caras. No último minuto do segundo tempo, Oiá apareceu. Caiu Oiá, pegou o corpo da mãe Fomo. Mas quando essa Oiá pegou o corpo da mãe Fomo, aí eu vi Egum correr, viu? Oiá pegou um prato que tava no chão. Mas essa até... Pá! Que Deus só sentiu o osso, o prato batendo no osso. É pano, né? Ele tava dentro do pano. Fora do pano deve passar, não sei.
Mas quando você chama Egum, Egum é no pano, né? Então o pano aí seria o quê? Matrix, sei lá, nem sei que filme que é. Eu só sei que aí a Oiá veio, mas pegou o prato tava no chão, deu uma na cara no pano. Que Egum deu dois passos pra trás, aí ele foi diminuindo de tamanho, porque ele é muito grande, ele foi diminuindo, 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 e ó, pra dentro de casa. E Oiá atrás deles. Aí a porta bateu, o Oiá ficou ali fora, terminaram de tirar o ebó. Meu pai veio chamar minha atenção porque eu tranquei a porta e se acontecesse alguma coisa pior ele não ia ter como entrar. Eu falei, se o senhor aqui é babalorixá, segunda vez Egum não respeitou, imagine eu. Imagine eu que tô começando agora. No máximo, o que eu sei fazer é uma caçar e torrar um feijão. Não. Cada um com seus poderes. Deixei o pai de santo lá fora. Tranquei ele no meio do quintal. Falei, "Oxe, não fui eu que trouxe esse trem pra cá. Não sei pra que disso. Não vejo necessidade disso. Não vejo. Mas eu tive muitas histórias engraçadas dentro do candomblé. Eu tenho. Olhar, não, quem correu foi o Egum. Só teve no culto, na festa, no festival de Egum. Aí a finada Calbaqui. Não, a finada Indaqueci, tá? Indaqueci, que era de Oiá. Ela. Ah, porque a minha Oiá, porque a minha Oiá. Aí nesse dia era a festa de Babaigum. E aí só sei que começou a cantar, 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 cantar. Aparacá. Coloca Babaigum lá que vai aparecer para ver no YouTube. Aparacá. Elebaigum. Elebaigum. E só sei que é nesse dia, estavam cantando pra Oiá e canta. E fizeram uma roda pra Oiá. A mãe Fomo virou e virou a Indaqueci. Ebome, velha de santo. Velha de santo. E aí, a Indaqueci, a Inhansã, né? Porque era dada de uma travesti. Não, isso não tem nada a ver, mas só tô pondo pra vocês entenderem. Tá que canta, e barará, e tchá, e tchá, e chegará, e prata. Eu falei, olha, com duas Oiá a gente tá seguro. A roça tava cheia, né? Eu falei, com duas Oiá aqui a gente tá seguro. A da mãe Fomo, é uma mulher muito diferente, muito séria, muito na dela, muito, sei lá, é muito, com todo respeito, né? Carrancuda, muito seriona. Acho que é por causa da qualidade também, né? Qualidade do caminho. Muito carrancuda, muito, né? Sisuda. E a outra, não, a outra já era mais tacaragadá, 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 tacaragadá. Menina, quando a porta de Lecé Egum abriu, com aqueles três Egum fazendo. Menina, a olhada ainda aqueci, começou a mijar nas calças. É a energia pavoroso. Mas essa olhar começou a mijar nas calças, e ela ia pra frente, ela ia pra trás, ela ia pra frente, ela ia pra trás. E o Egum só balançando a roupa, e ela ia pra. Nossa, eu falei assim: olha, se Egum não tivesse fechado a porta, eu acho que ela tinha cagado. Ai, desculpa, saiu. Mas eu acho. Não vou mentir, foi uma coisa assim que eu fiquei assim, olhando, eu falei, meu pai. Aí, mais uma vez, quem salvou a pátria? A olhada da mãe Fomo. Porque a olhada ainda aqueci. O Lodumare já tem em algum lugar. Minha filha, ela ficou na frente, né? Ela quis ficar na frente porque é mais velha, né? E bom, velha. 30 e poucos anos de santo. Quando o Egum gritou lá dentro, ia ser. Eu falei, ai, ai. Ela nunca. Ai, ai. Eu fiquei assim, né? Mas aí o pai de santo já percebeu, porque a Inhansã tava mijando. Então, né? Inhansã mijando. Fazer o quê? Botou ainda aqueci pra dentro, né? Só que nisso tinham duas saídas a casa.
Tinha duas da casa, a casa de Leceigun. No que a Oiá da Mãe Fomo estava nos protegendo na saída do bambuzal, saiu um Zegum pela parte de trás. Aí todo mundo correu, né? Menos a criança da Mãe Fomo que ficou lá fora. Como sempre, eles respeitavam a Oiá da Mãe Fomo, respeitavam mesmo. Na verdade, qualquer orixá que entrasse em transe mesmo, Egungun respeita. Egungun respeita. Não existe. Se você está de transe mesmo, Egungun respeita. Então essa é mais uma história. Também teve na época da casa eu não sei se... Será que Pai Chuchu ainda é vivo? Acho que já morreu, né? Que ele era aqui de São Paulo. Mas também tem outras histórias da casa de Pai Chuchu que é muito engraçada. Gente, eu era muito requisitado. Eu era novinho, mas eu era muito requisitado assim, nas casas para ir ajudar. E lá na casa de Pai Chuchu tinha a mania do Pai Chuchu não querer fazer nada e virar os filhos de santo, de orixá, não era de erê, e botar para limpar a casa dele, limpar a roça, pintar. O orixá fazia de tudo lá. E eu lembro de uma história muito engraçada de um menino de Logum Edé e do Baluaí. Boa noite, Jefferson. Falei de Odel Nisheuê, viu? Mas já falei. E nesse dia ele colocou Logum Edé para limpar o quintal. David do Omulu tava de Omulu para limpar o barracão. Já foi. Ah, ele faleceu aí no Rio. Então, menina, Pai Chuchu era aqui de São Paulo, da Vila Guilhermina. E um dia eu estava na casa dele lá, porque eu conhecia, frequentava várias casas, ele no Sete Diabo, criei Iaô lá, enfim. Eu me virava nos 30, precisava, né? Então eu criei muito Iaô, né? E nesse dia ele botou os filhos, virou todo mundo lá e deu uma função para cada. Oxum vai para a cozinha, Logum Edé vai para o quintal limpar, o Mulu vai para o barracão. Então, cada um foi fazendo sua função e eu lá, né? Porque como eu não era filho dele, então ele não ia me virar. Então ele botou santaiada tudo pra, né, fazer as coisas. Oxum foi fazer um suco de laranja pra ele, enfim. Gente, eu tô contando da casa alheia que eu frequentava. Conhece nessa história do Omolu, de Logum e Omulu. O Omulu, velhinho, né, da diáspora, assim que se cuida, arrumou o barracão rapidinho e Logum Edé lá no quintal, só fazendo cena. E aí, se não me falha a memória, o Pai Chuchu pediu pro Omulu ir ajudar Logum Edé. Não sei que confusão que deu com Logum Edé e Omulu no quintal, que o Omulu desceu a vassourada em Logum Edé. Desceu a vassourada em Logum Edé. Logum Edé não deitou, revidou e desceu a vassourada em Omulu. Só que o Logum Edé... Olha, eu tô contando, gente. Depois vocês deletam tudo. Mas é uma história verídica. Tem aí a mãe Márcia, mãe Ana Barreto, que conhece essa história. Aí, um desceu a vassourada no outro. Porém, o Mulu, o filho, o Mulu, não sei, sabia jogar capoeira. E Logum Edé não sabia que o Mulu jogar era bom de capoeira. Aí começou o circo. Porque na vassourada que Logum Edé sentou na cara de Omulu, o Mulu já desceu na voadora em cima de Logum Edé. Logum Edé logicamente se assustou, porque falou assim, mas como assim? Não era pra ser um velhinho? Só sei que, olha, o Mulu fez... E foi pra cima de Logum. Logum Edé foi se afastando, porque ficou com medo, né? Porque falou, e agora? Só sei que foram várias... Não sei, salto mortal, pirueta, não sei como é que fala na capoeira.
Só sei que o Mulu fez ponte, deu capoeira, jogou pra um lado, jogou pro outro, mas acertou uma na cara de Loguendé. Loguendé correndo pelo quintal, o Mulu correndo atrás. Eu não sabia o que fazer, porque eu não ia me meter. Afinal, o Mulu jogava capoeira, eu era moleque, era criança. Perto, né? E outra, briga de divindade, quem sou eu? Um mero mortal pra me meter. Não, não vou me meter. Eu falei, se os dois tá brigando, é briga do astral. Eu sou mortal. Ou só sei, mas não tinha pra onde sair, porque tava tudo trancado. Então, logo uma ideia, corria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E o Mulu só esquidim, até que logo uma ideia conseguiu subir em cima do muro. E fugiu de Omulu. Mas foi treta aquele dia, viu? Foi um rabo de arraia. Olha, só sei que foi uma confusão. E Oxum, olha como é Oxum. Oxum saiu da cozinha, que ela estava fazendo um suco de laranja pro pai de santo. E ela chegava na porta e fazia assim, ó. Eu pensei comigo, mas nem Oxum tá se metendo na treta. É o filho dela que tá apanhando. É o filho dela que tá apanhando. E ela só na porta. Eu falei, meu pai. Porque se o Oxum entrar no meio, resolve a confusão, né? Ah, vamos falar do quiabo outro dia, Dambás. Mas o Oxum, ó. É nessa hora que a gente vê que o Oxum tem amor próprio. Ela falou, eu vou cuidar de mim. Aí, depois eu acho que o Oxum entrou, foi lá terminar de fazer o suco de laranja, mas ela não se meteu na briga. Do Guendé em cima do muro estava, o Guendé em cima do muro ficou. O Mulu não tinha mais como varrer o quintal, porque quebrou-se as vassouras, né? Que um foi dando vassourada no outro. Oxum nem intimidade pra ninguém. O pai desse pai Chuchu, o finado pai Chuchu também nem tchum. Falou, briga de orixá, eu não me meto. E eu falei assim, eu sou criança ainda. Eu sou criança, também não vou me meter não. Ainda mais como o Lu, que joga capoeira. Não vou. Né? E naquela época, gente, estamos falando de 20 anos atrás ou mais. Era aquela época onde se acreditava que Loguendé era 6 meses homem e 6 meses mulher. E eu ainda perguntei pro pai Chuchu, mas por que o Oxum não se meteu na briga de Loguendé com o Mulu? Ele falou, porque esse é os 6 meses que ele tá sob a responsabilidade de Oxóssi, então Oxum não tá nem aí. Quem tem que vir se meter é Oxóssi. Eu falei, mas não tem Oxóssi na casa? Não, não tem. Não tem. Eu falei, meu Deus, que pai irresponsável, largou o filho apanhando de Omulu. Como pode, né? Tem que chamar assistência social. Mas é isso, gente. A nossa live de hoje foi isso. Eu fui pra contar um pouco da minha história, né? E um pouco das coisas que aconteceram na minha vida. Por isso que eu digo da importância de você viver dentro de uma casa de axé ou conhecer pessoas e fazer amizade, porque você tem história pra contar. Não dá, você não chega na frente de uma câmera e fala, ai, eu sou do orixá, meu não sei o que é do orixá. Não, tem que ter raiz. Tem que ter raiz, porque você tem que saber de onde você tá falando. Tá bom? Então, obrigado. Hoje foi uma live rápida. Daqui a pouco tá subindo um vídeo lá no canal. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado de coração. Até a próxima. O Barameji, um beijo. FM o dia, né, hoje. Na próxima live, que eu não sei quando vai ser, eu vou garimpar mais coisas da minha história. Tudo fato verídico, que pessoas que estão na live vão lembrar, vão se identificar. Mas, gente, eu agradeço mesmo. Bobo Orixá Ibukum. Aburu Aboye Mojubá. Até a próxima, tá? A cantiga que eu vou encerrar essa live fala: ela lava as pulseiras e a água faz barulho. Ela ganhou o bronze de Olorum.
Tá bom, pode deixar. Aridebe omiro, arawaromiro, oridebe omiro, arawaromiro, ó filha semolorum. Eu sou péssimo cantando, omiro. Mas falando. Eu vou mandar lá no nosso grupo. É Oridé Ideu, Omiro, Arawara, Omiro, Ofidé, Ceolorum. Ela lava as pulseiras de bronze nas águas e as águas fazem barulho. Ela ganhou o bronze de Olorum. Oxum é a senhora do bronze, o metal mais precioso naquela época na África, que não existia ouro. Então, Oxum, quando nós falamos Ieieu, Afi e Deriomon, bondosa mãe, ora Ieieu, ora Oridé, Omiro, isso. E nós fazemos, falamos, ora Ieieu, Afi Deriomon, bondosa mãe, que orna a cabeça dos seus filhos com bronze. Ora Ieieu. Vamos respeitar o Orixá, vamos respeitar o Oxum. E assim a gente termina mais uma live, tá? E para você que é filha de Oxum e quer fazer algo para agradá-la, pegue 5 ovos crus, abra esses 5 ovos quebradinhos e ofereça ao Oxum com água e mel. Reze bastante, cante, não precisa ser ofó, não precisa se adorar, pode ser cantigas. Oxum gosta de ser amada, Oxum gosta de ser adorada, Oxum gosta de ser idolatrada. Agradeça e deixe nas mãos dela. Oxum coloca o mundo aos seus pés, se você colocar ela acima de tudo. A do pé, até a próxima live. Amo vocês.